Me chamo Felipe, eu sou de Piracicaba, interior de São Paulo. Eu tenho uma empresa de consultoria para o setor, segmento de logística. A gente trabalha aí na parte de documentação eletrônica. E eu venho acompanhando o pessoal, o Henrique aí da Go Blockchain há um tempo, e estou no curso aí mais para ir aprofundando no modelo de negócio aí do blockchain mesmo. Tenho estudado bem o conceito, a parte de programação nem tanto, mas eu estou me aprofundando bem nos conceitos mesmo. Legal, Felipe, bem-vindo. Agora tem o Gabriel. Boa noite, eu sou Gabriel, estou no interior do Rio de Janeiro, na cidade de Campos. Eu sou estudante, curso em Engenharia de Produção. Conheço a blockchain desde o meio do ano passado, sempre, desde o começo fui trader, faço day trade já tem uns 8 meses. E no começo do ano tenho tentado estudar mais blockchain, já entendi legal os conceitos principais e tal. Só que a partir de agora quero começar a parte mais técnica, né? Aprender um pouco mais de programação e principalmente da blockchain do Ethereum, que eu não conheço quase nada sobre os smart contracts, como que eles funcionam na prática. Essa é a minha principal ambição, e conhecer mais a parte técnica ligada à blockchain. Legal, cara. Muito bom, pessoal do Rio. Paulo Victor. Boa noite, todo mundo. Eu sou da mesma cidade do Gabriel. Também eu não tenho um conhecimento muito aprofundado sobre o blockchain, mas eu pretendo aprender bastante hoje aqui, um conhecimento mais aprofundado um pouco, e faço engenharia de controle e automação. Legal, cara, obrigado. Ralph. Ralph, está me escutando? Alô? Oi. Opa, tudo bem? Eu sou aqui de Tiradentes, aqui em Minas Gerais, interior de Minas, e eu sou apenas um curioso. Eu quero conhecer, não conheço nada da blockchain, estou querendo ouvir um pouquinho e conhecer um pouquinho. Legal, cara, muito bom. Obrigado aí pela presença. E tem o Rodrigo Garelli. Opa, fala galera. Fala Henrique, tudo bem? Me escutando? Beleza. Estou escutando. Beleza, então eu sou do Rio, sou publicitário, tenho uma agência de marketing digital e tô zero ainda sobre blockchain, quero conhecer agora e minha expectativa é começar a entender melhor sobre essa tecnologia aí. Legal, cara. Obrigado. Valeu. Stephanie Soares. Oi, Stephanie, tá nos escutando? Não, vamos pular a Stephanie, quando ela voltar, pode chamar. Victor. Boa noite, tá ouvindo aí, Henrique? Você está ouvindo, Victor? Eu sou do Rio de Janeiro, aqui da cidade de Maricá. Tenho lido bastante sobre o blockchain, a parte conceitual, né, porque a gente encontra pouca coisa da parte prática na internet, aí, meter a mão na massa. Eu sou sou analista de sistemas, trabalho com desenvolvimento e queria conhecer mais essa parte prática aí, ter um conhecimento mais aprofundado. Muito bom, cara. Valeu. E agora, quem falta? O Edson. Boa noite, Henrique. Boa noite. Tá tudo bem? Está um pouquinho baixo, mas dá para ouvir. Meu nome é Wellington, eu falo aqui de São Paulo, né? Eu já venho acompanhando já os seus cursos, já fiz um deles, inclusive, recentemente. E agora eu quero só dar continuidade mesmo para estar praticando mais sobre esses contratos e ter um pouco mais de engajamento técnico aí para estar utilizando isso nos projetos futuros aí. Legal, Edson. Obrigado, cara. Tive de novo. E aí, Stephanie, tá nos escutando? Não, acho que a Stephanie não tá escutando. Deixa eu mandar uma mensagem para ela. Bem, pessoal, o sino aqui de onde eu moro bate regularmente às 7h10, todos os dias, então vocês devem estar escutando ele batendo. E eu sou de São Paulo
moro aqui em Osasco e sou da Go Blockchain. Já estou trabalhando com blockchain aproximadamente uns 3 anos. E a Go Blockchain foi uma forma que a gente encontrou de aprofundar nossos estudos e começar também a fazer uma evangelização pelo Brasil, de levar mais conteúdo. Então, além de mim, ainda nós estamos em 22 pessoas. E tem uma galera de Hyperledger, o pessoal de DLT, de Quorum, cada um tem uma frente. E a minha, que eu estou me especializando, né, que eu procurei me especializar, ainda estou estudando bastante, é a do Ethereum, que é uma parte do blockchain público. Então, eu espero aí compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido, tá? De maneira clara. O que não ficar claro, vocês podem me perguntar. Eu vi aí que eu acredito que tem algumas pessoas que não sejam técnicas. O curso de hoje ele é um curso técnico, tá? Mas eu vou tentar ele mostrar de uma forma que não fique tão complexo para quem não é desenvolvedor. Que eu acho que até para o pessoal que não é desenvolvedor, esse tipo de curso ele ajuda bastante, porque vocês começam a ver como que funciona, tá? Você não fica só na parte teórica, porque quando a gente fala o que é blockchain é uma coisa muito teórica. Então, quando a gente mostra funcionando, a parte técnica fica muito mais claro. Pelo menos para mim foi muito mais claro quando eu vi funcionando. Tá legal? Então, pessoal, o nosso curso de hoje, ele é bem mão na massa, tá? Eu tenho diversas apresentações, mas eu não vou usar nenhuma apresentação para esse tipo de curso. Esse curso que eu estou dando, eu comecei ele o mês passado. É um curso, todo início do mês eu dou um curso online. E é uma espécie de meio que um mini curso, um meetup. E aí eu até deixei ele pago para que as pessoas tivessem um comprometimento de participar, tudo, e que quisessem aprender mesmo. Bem, vamos lá. Eu vou começar aqui mostrando um pouco eu vou fazer uma introdução bem rápida, tá? Sobre o que é o blockchain, em poucas palavras, tá? E aí, pessoal, vocês podem me chamar, podem digitar aqui. E aí, conforme eu for vendo que vai ficando apertada a agenda, eu vou pedindo para a gente conversar no final da aula ou no final do intervalo. A gente já pode até combinar que a gente pode fazer um intervalo às 8h30. Tá? Então, às 20h30, a gente faz um intervalo aí de 5 minutos, só para a gente ir ao banheiro, tomar uma água, e depois a gente volta. E aí, às 21h50, a gente fica aí das 21h50 às 22h para tirar dúvidas, tá legal? Aí vocês podem tirar dúvidas, e aí pode ser a dúvida referente ao que a gente falou aqui, e aí se a gente tiver tempo, vocês podem abrir para dúvidas referente a outros assuntos de negócio, blockchain privado, outros assuntos que eu não falei aqui hoje, tá bom? Então, galera, o que eu vou mostrar aqui para vocês? Primeira coisa, né? O que é o blockchain? O blockchain, vocês podem entender já devem ter ouvido ele de diversas formas, né? Então, as pessoas falam muito que o blockchain, ele é a nova internet dessa era, né? Então, uma tecnologia que ela vai ter o mesmo impacto que teve a internet quando ela surgiu. Por que tem essa relação, né? Porque hoje a internet, todo o sistema que a gente utiliza hoje, nessa camada de internet, a gente manda informações, a gente faz uso de sistemas que eles acabam guardando os nossos dados, né? Esse é um primeiro fator. Então, o Facebook, tudo que a gente usa no Facebook, ele faz uso dessa informação. Inclusive, eu estou com um browser aqui, vou mostrar para vocês, que ele é um browser que ele guarda minhas informações, ele não publica minhas informações, tá? O nome desse browser é Brave, depois eu vou mostrar para vocês. Enfim, então, hoje as informações na internet, elas não são sigilosas, a gente não tem privacidade na internet e a gente tem alguns benefícios com relação a isso, né? Porque quando você usa um Google, o Google ele pega algumas informações ali nossas que a gente utiliza numa pesquisa, algumas informações de e-mail, tudo, e ele gera alguns benefícios do tipo propaganda, que às vezes a gente consegue encontrar informação mais rápida, né? Às vezes eu chego no aeroporto, ele já me mostra uma informação que eu estava precisando. Então, isso é um benefício. Só que ele ganha muito mais com a informação que ele vende, né, e AdWords, em propaganda, do que o que ele oferece para a gente de benefício.
Então, uma coisa que o blockchain ele ajuda é essa parte de privacidade, né? Você pode ter aí as suas informações gravadas, armazenadas agora em um banco de dados, onde você vai dar permissões para quem pode ler aquela informação. Tá? Então, entra na questão da transparência. As pessoas falam muito do blockchain, que o blockchain é transparente, o blockchain é seguro, o blockchain, você tem confiança, você começa a gerar confiança em uma rede, e hoje na internet você não tem confiança. Quando eu faço uma negociação com alguém através da internet, eu não confio nessa pessoa, não conheço essa pessoa. Então, por eu não conhecer essa pessoa, existe um intermediário, aí surgem os intermediários, que eles fazem com que exista uma confiança. Então, quando eu faço uma compra em algum site, né, eu posso utilizar o site, alguns e-commerces. Então, o e-commerce, ele existe para gerar essa confiança entre duas pessoas que estão vendendo um produto e outra que está comprando. Então, o blockchain, ele tem um impacto muito grande porque ele consegue resolver essa parte da confiança, né? Então, agora eu sei, eu posso tirar esse intermediário do meio, eu posso, às vezes, não somente tirar, mas dar uma ferramenta para ele agora, onde ele vai ter mais poder. Ele vai ter não mais poder. Você descentraliza aquela autoridade central, né? Você não deixa agora o poder em cima daquela entidade, e agora você consegue descentralizar isso, então você agora pode ter serviços mais baratos. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. O Uber, apesar de ele ser mais barato que o táxi, né, que o Uber ele foi uma descentralização referente aos táxis. Da mesma forma que o Airbnb foi para o setor de hotéis, o setor hoteleiro. Eles descentralizaram algo que era muito centralizador. Então, só que mesmo assim, ainda continua uma entidade que é centralizadora. Então, eu posso agora criar uma solução inteligente que eu não precise mais do Uber. Tá? Que eu não preciso mais ter o Uber ali falando quem é o Henrique, quem que é o motorista, se o Henrique tem saldo em conta, se ele vai pagar a corrida ou não. Então agora eu consigo criar soluções inteligentes para que elas possam executar todo esse papel que o Uber executava como intermediador, ele pode executar. Um grande exemplo disso é o Bitcoin. O Bitcoin, qual que é a ideia do Bitcoin? A ideia inicial do Bitcoin é a descentralização dos bancos. Então, você tem uma entidade, que são os bancos, que ele controla quanto que você tem de saldo, o quanto que, se a pessoa que está mandando uma transação, se a transação é válida, se a pessoa existe, o destinatário da transação, se o destinatário ele também existe, se o banco dele é válido. Então, você tem um intermediário que ele trata essas informações e ele gera uma confiança para os participantes da rede. Então, o blockchain, a forma que ele foi implementado, ele consegue dar segurança para as pessoas que estão utilizando esse sistema. Por quê? Você agora tem uma informação que ela não é mais duplicada, é impossível de ser duplicada. Você não vai ter dois registros iguais, da forma que ele foi modelado. E aí, galera, o que eu gosto de falar é o seguinte, você tem um blockchain na parte teórica, né, que é tudo isso que eu falei, que é a parte mais filosófica, que o blockchain vai levar transparência, segurança, descentralização, e você tem o blockchain na forma prática, né? O blockchain na forma prática, ele nada mais é que um livro registro, tá? Agora de uma forma mais técnica. Ele é um banco de dados, tá, que armazena informações. Só que ele armazena informações de forma distribuída. Tá? Então, como seria isso? Vou fazer aqui um desenho para vocês. Imagina o seguinte, ó. Eu tenho aqui... Pessoal, vocês conseguem enxergar bem essa minha tela? Galera, vocês estão vendo? Beleza, né? Sim, então, pessoal, sim. Passando rapidamente aqui nessa parte mais técnica. Aqui, a gente tem um termo que é utilizado de nó, tá? O nó, quando você faz parte da rede, ele se torna, o nome que se dá a um computador que faz parte de uma rede blockchain peer-to-peer é nó, tá? Então, quando vocês ouvirem esse nome nó,
nada mais é que o meu computador. Então, quando eu me conecto na rede do blockchain do Ethereum, eu me tornei um nó da rede. E aí eu tenho um banco de dados aqui, onde eu registro informações, tá? Só que por que o nome é blockchain? Porque a forma que ele armazena essas informações é de forma encadeada, tá? Ele pega um conjunto de transações, tá? Milhares de transações, ele compacta essas transações, ele gera um hash dessa informação e ele guarda aqui nesse banco de dados. Quando chega uma nova transação, essa nova transação, ela pega o endereço da transação anterior e coloca no cabeçalho dela. Então, ele cria um encadeamento de transações, tá? Então, eu terei isso aqui, ó. Então, pessoal, olha o que a gente teria. Eu tenho aqui, ó, eu tenho um primeiro conjunto de informações, um bloco, tá? Vamos falar que é um bloco. Então, um bloco, ele é um conjunto de transações, tá? Então, aqui eu tenho um primeiro conjunto. Sempre o primeiro bloco no blockchain, o nome dele é Gênesis. Ele é o bloco Gênesis. Por quê? Ele não tem relação a um bloco anterior, porque não existia. Quando você tem um novo bloco, que foi agora armazenado no blockchain, nesse banco de dados, esse novo bloco, ele faz uma relação com o endereço do bloco anterior, tá? Então, o endereço desse bloco anterior era A. Ele pega esse endereço e coloca aqui. Por isso que o nome se chama blockchain, que ele cria uma cadeia de blocos, tá? Ele tem um bloco criptografado em formato de hash 256. Esse bloco, ele tem um endereço e quando é criado um novo bloco, o endereço do bloco anterior é armazenado no próximo bloco. Então, o que acontece? Como essa informação é criptografada, se alguém tentar mudar essa informação, ele também teria que mudar o endereço do bloco anterior, as informações do bloco anterior. Então, você tem um mecanismo que, para alterar as informações, é muito complexo, tá? E aí tem uma informação importante, pessoal. É muito difícil, não é impossível, tá? Então, por isso tem que tomar muito cuidado quando a gente pensa em projetos em blockchain. Né? Porque imagina o seguinte, uma vez que eu guardei uma informação no blockchain, essa informação, né, ela vai ficar armazenada aqui nesse nó. Só que qual que é a outra característica do blockchain? Ele faz parte de uma arquitetura peer-to-peer. Tá? Então, você tem agora um conjunto de banco de dados distribuído, em uma rede distribuída. Então, o que vai acontecer? Quando eu registro uma informação nesse nó, nesse meu blockchain, registrei essa informação aqui. Por eu estar em uma rede peer-to-peer, usando um protocolo peer-to-peer, o que vai acontecer? Essa informação que eu armazenei aqui, ela também vai ser replicada para outros blockchains, para outro banco de dados, certo? Então, vai ser replicada essa informação. Esse é um outro aspecto do blockchain que fez ele ficar muito famoso. Porque uma vez que eu repliquei essa informação, se alguém tentar alterar essa informação que tem aqui, a rede vai perceber que essa informação está diferente. Então, essa informação vai ficar inválida. Tá? Então, para essa informação se tornar verdade, como aqui eu tenho 3 nós, eu teria que alterar esses 2. Tá? Porque aí é feito um consenso onde ele sabe que mais do que a metade da rede falou que aquela informação é verdadeira. Então, para fazer isso hoje, praticamente é muito complexo, não é impossível, tá? Porque imagina, se eu começar a colocar informações de saúde, informações de usuário em um blockchain público, se algum hacker ou alguma pessoa ficar tentando ler essa informação e ele conseguir, né, isso pode gastar o tempo que for, ele não precisa, ele não quer alterar a informação, porque a complexidade do blockchain é alterar. Mas se ele conseguir apenas ler essa informação, você pode ter informações sigilosas de muitas pessoas na mão de pessoas que não estejam queiram fazer alguma coisa para o bem. Então, ela pode pegar essa informação e usar ela para o mal. Tá legal? Então, assim, pensou em solução para blockchain? Pensa o que você vai guardar no blockchain, tá? Porque hoje é impossível de ler. Amanhã pode ser que não seja. Aí amanhã você pode ter aí o seu banco de dados distribuído no mundo inteiro,
tá? E agora que alguém pode ler essa informação. Então, beleza, pessoal. Agora, vamos ver aqui na parte técnica mesmo, o que seria esse blockchain, esse registro de informações. Bem, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Pessoal, vocês estão vendo minha tela? Sim, sim, problema. Legal, pessoal. Vamos lá. Aí, galera, bem, se alguém ficou com dúvida do que é o blockchain, pode me perguntar, tá bom? Mas eu vou continuar aqui, ó. Então, o que aconteceu, né? O primeiro blockchain que surgiu foi um blockchain do Bitcoin, tá? Então, antes do Bitcoin já tinham surgido outras criptomoedas. Tem até um filme disso no Netflix, vocês podem assistir, que vai ter mais detalhes sobre a história. E o que eles fizeram? Eles digitalizaram o dinheiro, tá legal? Então, eles pegaram o dinheiro e falaram assim, vamos digitalizar o dinheiro. Vamos tirar o dinheiro, não é o banco que tem que ser o dono do dinheiro. Quem é dono do dinheiro são as pessoas. Então, vamos criar um sistema que possibilite isso para as pessoas. Então, isso foi feito, deu certo, está dando certo até hoje. Até hoje, ninguém nunca alterou o blockchain do Bitcoin. E aí, teve um cara chamado Vitalik Buterin. Tá? Esse rapaz aqui, ó, acho que ele deve estar com 21 anos. Ele era desenvolvedor da fundação, da organização do Bitcoin, e ele pensou o seguinte, se a gente conseguiu digitalizar o dinheiro, por que a gente não pode digitalizar tudo que é único? Então, tudo que for único, a gente pode também digitalizar. Então, o que acontece? Quando eu preciso vender o meu carro, eu tenho que passar por entidades que são centralizadoras. Eu tenho que passar pelo Detran, eu tenho que passar por várias entidades que elas falam se o meu carro existe, elas sabem se o carro é meu mesmo. Quando eu quero vender meu apartamento ou meu imóvel, eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que pegar meu imóvel, registrar ele num cartório. E esse registro, ele é um papel. Ele nada mais é que um papel. Ele é um papel que está dentro de uma empresa e que ela sabe que o Henrique foi lá e assinou e que aquele imóvel realmente existe. Então, o que ele falou? A gente pode criar agora um sistema que a mesma confiança que foi dada ao Bitcoin de transformar o dinheiro em algo digital, a gente pode também transformar tudo que é único em algo digital. Foi aí que ele criou o Ethereum. Tá? Ele fez um fork. Tá? Para quem não sabe, fork é uma cópia de um código-fonte. Ele fez a cópia do software do Bitcoin e aí ele criou o Ethereum, tá? Que é a Fundação Ethereum. Então, a ideia da Fundação Ethereum é criar aplicações descentralizadas. Então, o que ele fez com o Ethereum, ele criou uma camada nova, né? Porque o Bitcoin, o que o Bitcoin fazia? O Bitcoin, o software do Bitcoin, né? Ele recebia uma transação e ele guardava, né? Então, deixa eu fazer um desenho aqui para vocês, para visualizar melhor. Pessoal, de maneira bem lúdica, tá? Então, assim, ó, você tem um usuário, ele manda uma transação e essa transação, ela é um hash. É uma hash 256 bytes, certo? 256, 256. Então, o que acontece? Ele guarda essa informação aqui nesse blockchain, nesse banco de dados. Tá? É um conjunto de números, tá? Para quem não conhece o conceito de hash. Então, ele pegou o dinheiro e falou assim, ó, agora esse número grandão, ele tem o significado de um dinheiro, tá? Então, eu estou mandando isso para alguém e ele registra isso no blockchain. O que o Vitalik fez, junto com outros desenvolvedores, ele criou uma camada nova aqui. Ele criou uma nova camada chamada EVM, Ethereum Virtual Machine, que agora ele recebe essa transação e ele trata essa transação, ele entende essa transação. Eu posso agora aplicar regras de negócio nessa transação. Porque o Bitcoin, quando eu transfiro o Bitcoin para uma pessoa, essa pessoa ela recebe o Bitcoin e ela não consegue fazer nenhuma ação antes de receber, e eu também não. Então, vamos supor, eu gostaria que quando eu mandasse um Bitcoin para alguém,
essa pessoa ela colocasse algumas informações para eu saber se ela existe mesmo, para eu saber se ela entregou o serviço que ela cumpriu. Eu gostaria que ela, quando eu mandasse esse Bitcoin para ela, que esse Bitcoin ficasse liberado para ela só daqui 5 dias, tá legal? Então, eu consigo agora criar regras de negócio para eu criar uma transação inteligente, tá? Então, quem consegue interpretar essa transação agora é uma camada nova que se chama EVM, Ethereum Virtual Machine. Tá? Então, a EVM, o que ela faz? Ela pega uma transação, ela entende essa transação. Então, o que essa transação é? Ela é um smart contract. Tá? Ela é um programa de computador. Tá? Ela é um software. Então, agora ele recebe essa transação, traz essa informação e transforma ela em uma transação para guardar no blockchain. Legal, é isso mesmo, cara. Minha página do Google. O meu rosto vocês não estão vendo? Acho que vocês deveriam estar vendo meu rosto também. Dá para ver o seu rosto se clicar na imagem lá em cima. Dá para alternar entre o rosto e a screen. Ah, valeu. Obrigado, cara. Então, pessoal, o que o Ethereum fez? Então, para ficar bem claro, o Bitcoin, ele registra transações, tá? Então, é uma transação que, basicamente, ela tem quem que é o cara, a pessoa que está mandando, tá? A chave pública da pessoa que está mandando. Então, eu assino uma transação, eu falo o valor que eu quero mandar o meu saldo. Então, eu tenho 10 bitcoins, eu vou mandar 2 bitcoins. Eu coloco um número e falo para quem que eu estou mandando essa transação, para quem que eu estou mandando esse bitcoin. Essa informação ela é enviada para a rede, os mineradores validam essa transação e aí ela é armazenada no blockchain, certo? Ela é armazenada em um banco de dados. Podemos utilizar esse nome, tá? Banco de dados. Ela é armazenada essa informação no banco de dados de milhares de pessoas do mundo inteiro. Então, uma vez que você registrou essa informação e milhares de pessoas do mundo inteiro, ela fica muito mais complexa de você alterar essa informação, né? De você agora mudar o valor dela. Legal. E agora o Ethereum, o que o Ethereum é? Ele é uma rede, tá, de blockchains, uma rede de banco de dados se conversando em uma rede peer-to-peer, que eles armazenam informação também, da mesma forma que o Bitcoin armazena, tá, em forma de blocos, ele encadeia blocos, por isso que fica complexo de você alterar essas informações. Só que agora eu consigo criar regras nessas transações, eu consigo agora criar contratos inteligentes. Tá? Eu agora não é mais uma transação simples, eu posso agora criar uma transação com uma inteligência, tá legal? E quem consegue interpretar essa transação é a EVM, Ethereum Virtual Machine. Beleza. E aí, galera, para a gente fazer parte de uma rede do Ethereum, para a gente começar a desenvolver no Ethereum, a primeira coisa que a gente faz, primeiro, que eu acho que eu aconselho vocês, é ver ele funcionando, é ver como que eu faço parte do nó. Tá? Depois disso, depois que vocês entenderam isso, vocês podem ir para um outro caminho. Vocês não precisam ficar utilizando o Geth, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Tá? Então, pessoal, o Geth, ele é o software do Ethereum que possibilita que a sua máquina vire um nó na rede. Tá legal? Então, o que acontece aqui? Ó? Vamos fazer um desenho. Galera, não fica claro, ergue a mão e pode perguntar, tá? Pegar uma outra caneta aqui. Beleza. Então, pessoal, aqui ó, eu tenho meu computador. Pessoal, aqui eu tenho meu computador, certo? Que é esse nó aqui, ó, tá? Esse quadrado é meu computador. Esse redondo aqui é o Geth, que é um software, tá? Ele tem um código-fonte aberto no GitHub e vocês podem até olhar como que ele funciona, tá bom? E esse carinha aqui, ó, é o local onde o Geth armazena as informações. E esse local onde ele armazena as informações é o blockchain, tá? Então vocês, isso que eu falei no começo, existem a gente pode dar 2 tipos de classificação para o blockchain. Tem essa parte aqui, que é uma arquitetura de armazenamento de informações, tá? Em formato encadeada, criptografada. E você também tem a parte conceitual.
né, que o blockchain pode levar de benefícios. Eu gosto de ficar mais nessa parte técnica aqui, tá legal? Então, o blockchain nada mais é que uma arquitetura, tá? É um software que ele armazena as informações em cadeia de blocos, por isso que o nome é blockchain. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, para entender como que funciona nosso nó, para eu fazer parte do nó. Eu vou colocar aqui no Google, ó, Ethereum Geth Download. Ele vai me trazer essa página. Tá? Por que o nome é Geth? O Geth, porque o G é de Golang, que é a linguagem de programação que foi utilizada para desenvolver o Geth. E o Geth, ele é a implementação do Ethereum mais utilizada. Cerca de 60% das pessoas no mundo utilizam o Geth. Vocês podem também criar o seu nó em Ethereum. Vocês vão pegar a especificação da Ethereum no site deles. Eles têm um PDF enorme com toda a especificação do software. Vocês vão baixar, vão entender como funciona isso e vão criar o nó de vocês, tá? Que vai rodar dentro de um protocolo. Ele vai ter os padrões de como guardar a informação no blockchain, tá? No banco de dados. Então, vocês também podem criar o seu blockchain. Então, o que a gente vai utilizar hoje é o Geth. Tá? Que ele também é da Fundação Ethereum e é feito em Golang. Aqui já está na versão 1.8.3, tem para Linux, Mac, Windows. Você pode baixar aqui o código-fonte. Para quem desenvolve em Golang, vocês podem baixar o código-fonte e executar ele com Go. Beleza. Pessoal, se alguém tentar seguir aqui, quem quiser seguir, pode seguir, tá? Acho que dá para a gente fazer junto. E quem não tiver alguma dúvida vai me interrompendo. Beleza, galera. Eu já fiz o download hoje de manhã deles, tá? Eu baixei a versão nova. Beleza. Galera, a rede do Ethereum, vocês podem utilizar o Geth, tá? O Geth é o mais utilizado, mas existem outros softwares que eles rodam na rede do Ethereum, no protocolo do Ethereum, e que é implementado, tem outras implementações. Então, um deles, que também é muito conhecido, é o Parity. O Parity é uma outra implementação. Eu posso até entrar aqui no site, ó. Parity. Parity.io. Esse aqui, galera, ela é uma outra implementação que ela utilizou a especificação do Ethereum e que está na rede do Ethereum. Tá legal? Por isso que eu falei, vocês também podem fazer a implementação de vocês. Eu quero fazer eu quero conectar na rede do Ethereum usando Java. Tem essa implementação em Java. Quero fazer em Python. Tem em Python. Eu quero fazer uma em PHP. Não tem em PHP. Vocês podem baixar a especificação e programar seguindo as regras da fundação, que eles especificaram. Tá legal? Respondi a sua pergunta, Gabriel? Legal. Então, beleza. Aqui eu baixei a do Geth. Eu já baixei ela aqui, ó. Eu tenho 3 versões. Eu baixei 3, tá? Por que eu baixei 3 versões, pessoal? Bem, tudo isso que está acontecendo do blockchain é muito novo, tá? Então, uma versão às vezes funciona melhor do que a outra ela quebra algumas aplicações que eu utilizo, uma funciona com uma versão mais nova de algum software. Então, eu baixei as 3, porque se der algum problema aqui, eu vou testando alguma versão, tá bom? Eu baixei a 1.7.0, a 1.7.3 e a 1.8.3. Se vocês clicarem lá no link de download, ele vai baixar a 1.8.3. Pessoal, se eu pegar e clicar aqui, direto no Geth, alguém sabe o que vai acontecer? Alguém chuta? Quer chutar o que vai acontecer? Ó, eu cliquei aqui, ó. Vamos ver aqui, vou até deixar acontecer aqui, ó. Alguém quer falar aí o que vai acontecer? Ninguém arrisca? Pessoal, vocês estão muito tímidos, podem perguntar. Beleza, galera. O que vai acontecer aqui é o seguinte. Quando eu clico no software direto, ele vai conectar na rede principal do Ethereum, tá? Ele vai se conectar na rede principal. Então, imagina o seguinte, que todos nós aqui,
Aí nós configuramos nosso nó, a gente faz parte da rede, tá? E a gente tem transações, a gente tem a cópia do bloco na máquina de todo mundo que faz parte da rede. Quando eu clicar 2 vezes no software, ele vai baixar para minha máquina direto toda a cópia do banco de dados para minha máquina. Então, se hoje esse banco de dados tem 120 gigas, ele vai baixar 120 gigas para minha máquina. Beleza? Então, não aconselho vocês clicarem 2 vezes no software, tá bom? A menos que vocês queiram ter a cópia inteira do blockchain da mainnet na máquina de vocês. Então, o que ele fez aqui? Ele até mostrou, né? Ó. Ele começou aqui a baixar. Né? Ele até mostra aqui, ó, ele dá até uma mensagem. Deixa eu pegar aqui. Ó, starting peer-to-peer node, né? Então, ele começa a iniciar uma rede peer-to-peer. Ele mostra a mensagem aqui, ó. Starting peer-to-peer network. Então, ele já encontrou uma rede peer-to-peer, ele já se conectou na rede. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai começar a baixar todos os dados para minha máquina, todos os blocos para minha máquina. Então, se eu pegar aqui, ó, ele até mostra aqui o endereço, ó, database, né? Que database que ele está baixando esses dados? Ele colocou o endereço aqui, ó. Se eu copiar esse endereço, então eu vou entrar lá nessa pasta, ó. Open. Vou entrar nela. Ele tem um arquivo aqui, galera. Um arquivo log. Quer ver, ó? Deixa eu dar um CD PS. Isso mesmo. Então, pessoal, o que ele fez aqui? Ele criou um arquivo .log. Nesse arquivo .log, que ele começa a registrar as informações do blockchain. Se eu deixasse ele baixando ali, ele ia criar um outro arquivo chamado LDB. Tá? Vamos até fazer aqui um teste, ó, para vocês verem. Ó. Então vamos fazer assim. Agora eu vou fazer de uma outra forma, tá? Que daí é para vocês já aprenderem como configurar o GEF na máquina de vocês. Então, o que eu fiz, né? Eu baixei o GEF. Né? Então, a pasta que eu baixei ele tá aqui, ó. Eu vou configurar 183. Tá, aqui que tá o GEF. Legal. Então, o que eu quero fazer? Eu quero executar ele em linha de comando, porque eu quero passar alguns parâmetros. Então, aqui no Mac e no Linux, a gente vai configurar o Bash Profile. No Windows, vocês têm que colocar um executável do GEF nas variáveis de ambiente. Eu sei que as últimas versões do GEF, quando você instala ele no Windows, ele já faz isso. Vocês podem dar uma conferida. Vão lá em variáveis de ambiente do Windows e vocês vão ver que tem o executável do GEF está na pasta bin do Windows, tá legal? Está na variável bin. Beleza. Agora vamos vir aqui, ó, Bash Profile. Aqui no meu, eu já tinha aqui o endereço dele, ó. Então, o que eu fiz, ó? Export GEF Home e eu passo o endereço do meu GEF. Deixa eu colocar ele aqui. Então, eu passei todo o endereço do meu GEF para ele, ó. Aqui na variável GEF Home. Depois eu dou um export path, GEF Home, para exportar essa variável, minhas variáveis de ambiente do meu Mac ou do Linux. Eu salvo o meu Bash Profile e agora eu vou executar, eu vou atualizar meu Bash. Source. Legal, atualizei meu Bash. Para eu testar se funcionou, eu vou executar GEF. Beleza, ó, funcionou. Se eu executei GEF, ele executou, funciona. Eu também poderia ter executado GEF version. Legal, ele executou aqui, trouxe aqui para mim, ó. Versão 183. Passa aqui. Olha aqui, galera, Network ID. Network ID, ele está informando que é a rede padrão do Ethereum, que é a 1, tá? Nós temos 3 tipos de rede no Ethereum. Nós temos a rede de mainnet, que é essa 1 aqui. Eu tenho a rede de testnet, que tem a 2 e a 3. E eu também tenho a rede de desenvolvimento, que é a rede que eu vou mostrar aqui para vocês como a gente pode criar uma rede de desenvolvimento para a gente poder programar nossos contratos. Por isso que quando eu cliquei no GEF direto, por isso que quando eu faço isso aqui, ó, ele já começa a baixar. Porque o padrão dele lá está a rede 1.
Então, ele já vai para a rede de mainnet para começar a baixar os dados para a máquina. Vamos esperar aqui, vamos ver o que ele vai fazer, para ele começar a baixar. Eu quero mostrar para vocês o arquivo que ele vai criar. Olha lá, pessoal, ele já até mostrou aqui, ó. Block Synchronization Started. Ele já começou a sincronizar meus blocos. E aí ele começou a baixar, galera. Começou a estar baixando aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou lá naquela pasta que ele tinha mostrado para mim aqui no começo, ó. Que é onde ele está baixando esses dados. Ó, eu vou parar ele aqui, porque eu não quero que ele lote meu HD. E eu vou agora abrir a pasta que ele está baixando esses dados. E aí, pessoal, olha o arquivo que ele acabou de criar aqui, ó. .ldb. O .ldb é o local onde ele vai armazenar as informações, as transações. Então, todas as transações que foram feitas, ele está armazenando nesse LDB. Então, esse aqui a gente pode dizer que é o nosso banco de dados em blockchain. Né? É em blockchain por quê? É o banco de dados que é armazenado em formato blockchain, que ele cria uma relação de blocos. Tá? Por isso que o nome é cadeia de blocos. E LDB, para quem talvez algumas pessoas já conheçam, é um framework open source que ele armazena informações em formato texto. Tá? Se eu não me engano, quem mantém esse LDB aqui é o Google. Quer ver? Vamos olhar aqui, ó. LevelDB. Ó, leveldb.org. Ó, ele até mostra aqui, ó. LevelDB é um software leve para armazenar, para persistir informações em qualquer tipo de plataforma. Então é isso, galera. A gente baixou um software, GEF, tá? Que ele roda em um protocolo peer-to-peer, eles conectam a outros computadores. E quando ele conecta com outros computadores, ele busca as transações que foram feitas para atualizar no meu NOC, na minha máquina. É como se fosse o seguinte: eu tenho eu crio agora. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. A gente tem um chat peer-to-peer, tá? Via Socket. A gente criou um software aqui para todos nós conversar via Socket, que é peer-to-peer. Então, eu conecto computadores de vocês e a gente começa a se conversar, tá? Em algum protocolo, a gente pode utilizar Telnet, enfim. E aí, o que acontece? A gente quer armazenar essas informações em algum servidor. Eu quero armazenar essas transações, essas mensagens em algum servidor. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar um servidor na Amazon, um banco de dados, e armazenar lá, tá? Mas a gente quer continuar peer-to-peer. Eu não quero utilizar agora um servidor centralizado. Então, o que a gente cria? A gente cria uma solução onde a gente vai armazenar essas informações na máquina de todo mundo. Então, uma hora que eu mandei a mensagem para algum de vocês, eu vou pegar essa informação e eu vou lá armazenar ela no meu computador. Então, vamos aqui, ó, que eu teria. Então, pessoal, a gente tem isso aqui, ó. Deixa eu, para todo mundo ver, acho que melhor. Vou fazer o seguinte, interromper o compartilhamento. Beleza. Então, galera, imagina que a gente tem esse cenário, ó. Cada um dessa bolinha é um computador, tá? E a gente desenvolveu um software de troca de mensagens. Então, eu mando uma mensagem aqui. Eu mandei uma mensagem daqui para cá, tá? Eu mandei uma mensagem A. Beleza. Só que uma vez que eu mandei essa mensagem ficou perdida. E a gente decide que a gente quer armazenar essas mensagens agora. Então, o que a gente faz? Eu crio dentro do nosso software um banco de dados. Só que eu não quero que essa informação fique armazenada somente no meu computador. Eu quero que ela fique armazenada no computador de todo mundo. Então, agora, eu tenho um banco de dados aqui, aqui, aqui e aqui. Então, quando eu mandei essa informação lá para esse,
eu vou registrar ela agora aqui dentro, certo? Quando eu registro ela aqui dentro, o nosso software ele já está preparado para distribuir essa informação em outros nós. Então, ela é distribuída para cá agora, ela é distribuída para cá e ela é distribuída para cá. Beleza? Então, quando eu executo o meu software aqui, o GEF, ele começa a baixar o banco de dados para minha máquina. Tá? Como que ele faz isso, pessoal? Isso acho que é importante ficar bem claro para vocês. Quando eu executo o GEF, dentro desse software do GEF, existem uns endereços IP que são fixos, tá? Isso é um padrão UDP, tá? Mas imagina ter um endereço dentro do software. Esse endereço dessas máquinas são máquinas de confiança, tá? Máquinas de confiança da Fundação Ethereum. Tá? Então, eles colocaram alguns endereços fixos, que são máquinas de confiança. Então, eu vou nessas máquinas baixar o software. Eu vou nessa máquina baixar o banco de dados na minha máquina. Uma vez que eu baixei essas informações para minha máquina, depois eu posso buscar essas informações em outros nós da rede, que também estão com as informações completas. Tá legal? Lembra aquele software chamado de filme, qual que era o nome? Torrent. O Torrent, que ele fazia? Ele buscava, quando eu tentava buscar um vídeo, ele buscava em um computador que tinha mais informações, né? Ele até tinha um ranking lá dos computadores que tinham mais informações, ele buscava daquele servidor. Quando esse servidor caía, ele buscava de um outro, que era de confiança, e ele ia tentando buscar em vários outros até ele ter a cópia dos dados da minha máquina. Beleza? Henrique, pode falar. Só uma dúvida aqui. A blockchain do Ethereum, ela funciona como a do Bitcoin, que quem é um nó está sempre validando as transações da rede? Isso, exatamente. Funciona. Quem que falou, desculpa? É o Gabriel. Ô, Gabriel, legal. Então, aí eu fiquei na dúvida, só porque eu queria ter certeza dessa premissa, né? Se a gente não baixar os blocos na Networking ID 1 ali que você mostrou, que é a principal, se a gente baixar da 2, da 3 ou da 4, como você deu exemplo, a gente continuaria validando as transações da rede ou não? Continua. Não é da rede, né? O que vai acontecer é assim. Se você... primeiro, só uma coisa importante. O Bitcoin, ele continua com esse algoritmo de validação, que é o Proof of Work, que é igual que o Bitcoin faz. Mas o Ethereum, ele já tem uma evolução para utilizar o Proof of Stake, que você não precisa mais ficar validando todas as transações. Tá? A rede, ela te dá você tem um comprometimento com a rede, então agora eu não preciso mais de um poder computacional na minha máquina para ficar validando todas as transações. Tá? O que eu vou fazer? Eu não sou mais um minerador, eu me torno um validador das transações. Certo? Isso? Não, então, só que beleza. Eu não falei nem em relação à mineração. Sim. Não, daí agora a segunda parte eu já te respondo. E aí, Gabriel, o que acontece? Como o software é o mesmo, quando eu mudo de rede, se eu ir para a rede de testnet, existem várias transações em testnet. Ele também vai ficar validando. E vai baixar para minha máquina também. Quando eu uso uma rede de private net, essa rede de private net, ela fica gerando transações na minha máquina. E o meu software continua validando ela, entendeu? Entendi. Então, quando eu mando numa exchange, por exemplo, uma transação de Ether, pode ser qualquer uma. Se eu tiver qualquer uma dessas network ID no meu computador, eu vou estar validando essa transação numa exchange qualquer. Ah, não, entendi. Numa exchange, ele vai estar usando o mainnet. Sempre o mainnet, né? Essa era a minha dúvida. Então se você está na mainnet, só quem está na mainnet vai ter essa transação, uma cópia dessa transação. Se você tiver em outras redes, você não vai ter ela. Ah, perfeito. Obrigado. Legal? Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui, ó? Você viu que eu mostrei para vocês? Deixa eu voltar aqui a compartilhar. Eu mostrei para vocês que ele começou a baixar os dados na minha máquina, né? Então, que é essa pastinha que eu mostrei aqui, tá? Que é essa LDB. Beleza. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso apagar essa pasta, tá? Eu posso ir lá e deletar ela, né? Eu poderia vir aqui, e deletar toda essa pasta, ó. Toda essa pasta aqui do Ethereum, eu posso deletar ela da minha máquina, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês antes? Como que eu posso criar uma conta na rede do Ethereum, tá? Então vamos lá, vou criar uma conta aqui, ó. De forma bem simples, ó.
eu vou executar get new account. Desculpa, sempre me confundo aqui. Get account new. Aí ele me pergunta, ó, qual que é essa frase de segurança? Que eu vou informar uma frase qualquer. Legal. Uma vez que eu fiz isso, que eu criei uma conta, ele vai criar um diretório para mim novo agora. Ó. Ele vai criar um diretório chamado KeyStore. E dentro desse KeyStore, ele gerou um arquivo. Vamos ver o que tem nesse arquivo aqui. Olha só, pessoal, é um JSON o arquivo que ele gerou. Tá? Então, nesse arquivo JSON, ele tem todo o formato que ele levou para gerar a minha chave privada. Então, vamos olhar esse JSON com calma. Ó. Pessoal, olha só. É esse arquivo que ele gerou. Tá? Então, quando eu criei uma conta, eu teria que fazer um backup desse arquivo. Tá? Vamos supor que eu quero comprar Ether. Eu pego esse meu endereço chave pública. Tá? Eu quero comprar Ether em alguma corretora. Eu utilizaria esse endereço. Quais foram as informações que ele utilizou para gerar a chave privada? É tudo que está aqui dentro. Ó. Foram as informações que ele gerou, que ele usou para gerar a chave privada. Legal, então eu teria que fazer um backup desse arquivo para eu não perder ele. Tá? Então, se eu tivesse Ether nessa carteira, eu teria que fazer um backup desse arquivo. Não posso perder esse arquivo. Alguém consegue me responder o porquê que eu tenho que criar uma conta no Ethereum? É fundamental criar uma conta no Ethereum? Alguém sabe? Vamos lá, galera. Beleza. Ninguém. Então, por que a gente precisa criar uma conta no Ethereum? Porque o Ethereum, eu pago uma taxa na rede. Eu tenho que fazer um... Vamos ver aqui, alguém respondeu. Por segurança. Esse é um dos motivos também, Ellison. Mas um outro motivo também é que como eu tenho que pagar a taxa na rede do Ethereum, né, toda transação que eu envio dentro dessa rede, eu tenho que pagar uma taxa para alguém validar ela. E para eu pagar essa taxa, eu estou pagando essa taxa em Ether, tá? Que é o token do Ethereum. E esse Ether vai sair da minha carteira. E para eu ter uma carteira, eu tenho que ter uma conta. Entendeu? É como se eu quisesse movimentar, executar alguma transação no banco sem ter uma conta. Eu tenho que ter uma conta. Tá? Então, a conta ela é necessária para que vocês possam executar transações dentro do Ethereum. Por isso que sempre é necessário criar uma conta. Então, uma vez que eu instalei o software, eu tenho que criar uma conta. Agora, vamos criar uma conta em testnet? Olha só, qual que é a diferença? Get testnet. Quando eu faço isso, eu não estou mais conectando na rede principal. Eu estou me conectando agora na rede de teste, que também está em milhares de computadores do mundo inteiro. Tá? Se eu der um enter aqui, ó, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai começar a baixar os blocos para minha máquina. Ele vai criar um diretório na minha máquina chamado testnet. Ó. Olha lá, ó, ele criou um diretório aqui chamado testnet. Se eu entrar nesse diretório, ele vai ter aquela mesma estrutura que eu mostrei para vocês. Vai ter os arquivos de log, vai ter o arquivo level.db. Só que, quando eu entro aqui, ele ainda não tem a pasta. Ó, ele tem a pasta aqui, Store, mas ele não tem nada dentro, porque eu não criei nenhuma conta. Para eu criar a conta, testnet, new account, account new. Coloco uma frase. Criou a nossa chave pública. Tá? E aqui criou nosso arquivo. Ó. Deixa eu ver se está na pasta. Testnet, ó, criou nosso arquivo. Tá? Então, se é mesmo que eu estou em testnet, eu tenho um Ether, eu utilizo ele para testar nossa aplicação, eu faço um backup desse arquivo também. Beleza, pessoal. Como que eu faço agora para criar uma rede de desenvolvimento? Get
dev. Eu quero apontar onde ele vai rodar essa minha rede de desenvolvimento, onde ele vai armazenar os meus dados do meu nó. Então, eu vou falar datadir. E aqui eu vou colocar um diretório. Ó. Deixa eu colocar outro diretório aqui. Vou criar um diretório chamado aula online. E eu vou fazer assim, ó. Gef data dir aula online traço dev para falar que é modo de desenvolvimento. Essas funções a gente pode são idênticas para o Windows, tá bom, Gabriel? Pode executar. Traço dev e vou executar. Pronto, pessoal, já executei, ó. Ele já criou minha rede privada. Então aqui eu já consigo criar uma rede local para eu começar a desenvolver, para eu começar a programar, tá? O que faltou ainda? Faltou eu criar uma conta. Só que agora tem um detalhe importante. Com essa nova versão do Gef, eu não preciso mais criar conta, porque eu não é mais um protocolo Proof of Work. O protocolo que ele utiliza aqui, o consenso, desculpa pessoal, não é protocolo. O consenso que ele utiliza do algoritmo é o Proof of Authority. Tá? Não é o Proof of Stake nem o Proof of Work. É o Proof of Authority. Então, ele já cria uma conta para mim com muitos Ethers para eu poder criar minhas transações. Então, ó, vamos lá. Ó, aqui ele está executando, ó. Aqui ele subiu meu nó. Vamos supor, pessoal, que quando eu executei isso daqui, quando eu executei esse comando, ó, quando eu executei esse comando, ele subiu o nosso servidor, ele subiu nossa aplicação, tá? Aqui ele está rodando um servidorzinho. Beleza. Agora eu quero acessar esse servidor. Como que eu faço para acessar esse servidor? Tem um arquivo chamado IPC. Tá? Eu quero interagir com esse meu servidor. Então eu vou acessar ele aqui, ó. Gef attache IPC. Coloco o endereço desse arquivo IPC, ó. Certo? E esse endereço ele mostra aqui, ó, IPC endpoint. Se vocês pesquisar por IPC, ele vai mostrar, ó, IPC endpoint, ele mostra todo o endereço. Aí eu dou um gef attache IPC. Aqui eu quero acessar o terminal do meu servidor. Quero acessar o console dele para poder interagir com o meu servidor. Dou um enter. Olha a mensagem que ele mostra. Welcome to Gef JavaScript Console. Então, ele é quando eu dou um gef attache, ele abre um client JavaScript. E aqui agora eu consigo interagir com o meu nó. Então, eu posso executar alguns comandos aqui, ó. ETH é um deles. Ops. ETH, ponto. Do Alt Tab, ele me traz todas as funções do meu nó. Todas as funções que eu posso executar utilizando o ETH, a biblioteca ETH. Além do ETH, tem o Personal. Dou um Alt Tab, ele me traz todas as funções do Personal. Então aqui, ó, quero criar uma conta nova, tem um Personal aqui, ó, Personal New Account. Eu quero listar todas as contas do meu nó, tem um Personal List Account. Então vamos verificar aqui quais são as contas que tem no meu nó. List Accounts. Aqui. Beleza, ó, ele trouxe aqui, ó. Trouxe uma conta. Por quê? Com esse Gef novo, eu não preciso criar conta, tá? Agora, alguém consegue me responder o porquê que eu tive que criar conta quando eu apontei para a mainnet? Alguém? Pode repetir, por favor? Por que quando eu executei isso, isso mesmo, Wellington, quando eu executei o Gef sem o parâmetro testnet, ele foi para a mainnet. A mainnet, o protocolo que ela está utilizando, o algoritmo de consenso que ela está utilizando é o Proof of Work ainda. Então, ela não cria uma conta para mim, tá? Então,
agora, já no Proof of Authority, ele cria uma conta nova. Porque eu não preciso mais ficar minerando para receber Ethers. Eu não preciso ficar ali tentando o tempo todo encontrar uma transação. Não, Erison, não consegue. A gente só consegue saber qual é o consenso que ele está rodando pela especificação, pela documentação. Pela documentação você vai saber qual que é o algoritmo de consenso que ele vai estar utilizando. Tá? E aí, quando eu executei o GEF na Rickenby, apesar de eu ter criado uma conta, é a mesma coisa. A Rickenby ela já está com um algoritmo novo de validação, que é o Proof of Authority. E quando eu executei na Dev, eu também não precisei criar uma conta, que ele já criou uma conta para mim também. Ô Paulo, se você não conseguiu escrever dentro do terminal, talvez você não tenha configurado suas variáveis de ambiente, tá? Então, ó, eu tenho que estar aqui com o meu nó funcionando, tá? Primeiro passo, ó, meu nó está funcionando, ó, ele está em pé. Tá? Eu executei ele aqui, ó. Ó, eu executei ele, gef datadir aula online, tá? Tem que estar rodando. Depois que eu fiz isso, eu acessei o console dele, ó. Né? Como que eu acessei o console dele? Ops. Eu acessei o console dele com gef attach e passei o endereço do IPC, ó. Tá? IPC, dois pontos, o endereço do IPC. O endereço do IPC, ele mostra aqui, ó. Tá? Você copia e cola. Beleza, vou executar, ó. E aí ele abre o nosso console. E aí agora, vamos lá, vou executar aqui, ó. Personal.listAccounts. Ele trouxe uma conta. Eu quero saber qual que é o saldo dessa conta. ETH get balance. Olha aqui o saldo da conta, ó. É um saldo monstruoso, né? Ele, como é em desenvolvimento, ele já traz um saldo muito grande para que possa ajudar a gente no desenvolvimento, tá? Porque como ele não vai ficar minerando aqui, ele... Qual que é a diferença, pessoal? Só para ficar bem claro essa parte. O Proof of Work, eu ficava validando as transações o tempo todo. O tempo todo eu ficava validando, o tempo todo. Agora, com esse novo algoritmo, que é o Proof of Authority, o software novo do GEF, ele não fica validando as transações o tempo todo. O que ele vai fazer? Ele espera a transação chegar. Quando a transação chega, aí sim ele valida a transação. E aí, quando ele valida a transação, ele ganha a recompensa da transação, que é a taxa que eu estou enviando, certo? Então, beleza, pessoal. Esse terminal que eu mostrei aqui para você é para você conseguir interagir com o seu nó. Existem vários comandos que vocês podem executar aqui dentro, tá? Vamos ver aqui a documentação. Para vocês saberem quais são esses comandos, vocês vão acessar isso aqui, ó. Ó, vocês vão entrar aqui na wiki do GEF e aí vocês vão ver todas as bibliotecas que elas estão as bibliotecas que estão abertas para a gente conseguir interagir com o nosso nó. Então tem a admin, a debug, a miner, a personal. A gente acabou de utilizar a personal, a txpool. Né, ó. Então se eu executar aqui, ó, admin e dou um enter, ele traz todas as funções que eu posso utilizar na admin. Ó. Admin ponto e dou um tab, ó. Traz todas as funções, ó. Legal? E aí aqui tem todas as APIs, tem a documentação de todas elas. ETH. Beleza, galera. Vamos agora fazer só uma parada para deixar essa parte aqui bem claro. Então, o que a gente falou até agora, né? Que eu tenho um software GEF, que ele roda em um protocolo peer-to-peer, ele armazena informações em um formato blockchain, em um banco de dados LevelDB. Esse software, ele tem um mecanismo de distribuir esses dados pela rede, certo? Para que todo mundo tenha uma cópia desses dados. Para alterar esses dados, é muito complexo, tá? Por isso que até hoje o Bitcoin nunca foi alterado nenhuma informação no bloco. Eu tenho as informações distribuídas, tá? Então eu tenho uma grande vantagem do blockchain, que é, imagina que eu tenho uma fazenda e eu tenho um gado, tá? E aí eu estou vendendo esse gado.
eu quero distribuir, eu quero criar um sistema que eu faça a distribuição de todo o histórico do meu gado. Então, como que funciona hoje? Eu tenho um sistema na fazenda, aí eu tenho ali o Ministério da Saúde, tem um outro sistema, aí eu tenho a Embrapa, tem um outro sistema, eu tenho o frigorífico, que tem um outro sistema, eu tenho o abatedouro, que é um outro sistema, eu tenho o supermercado, que tem um outro sistema. Cada um tem um sistema em uma linguagem diferente, em um banco de dados diferente, padrões diferentes. Então, para eu pegar um fazendeiro que está aqui na pontinha e conseguir criar todo um histórico do gado dele até chegar no consumidor, é muito difícil. Né? Porque você tem sistemas conversando que uma hora você perde essa informação, você tem formatos diferentes. Então, se eu tenho agora uma forma que eu posso armazenar essa informação, e essa informação, uma vez armazenada, é distribuída para todo mundo, é muito mais fácil, concorda comigo? Eu estou na fazenda, eu tenho um nó na minha fazenda, eu tenho um computador na minha fazenda, eu vou lá no meu gadinho, leio uma informação dele, vou lá no meu nó, no meu blockchain, tem uma aplicação, registro essa informação lá. Uma vez que eu registrei essa informação lá, ela foi distribuída para todo mundo que faz parte da minha rede, certo? Então essa informação ela vai estar disponível para o mundo inteiro. Tá legal, pessoal? Até aqui tá claro as vantagens do blockchain? Eu gostaria que vocês falassem sim e não, tá bom, pessoal? Vamos lá. Legal, galera. Por enquanto, só sims. Show de bola. Pessoal, quem não estiver conseguindo escrever, depois eu dou uma força, tá legal? Por que vocês não estão conseguindo escrever? Aí vocês me explicam mais ou menos onde está sendo o problema, eu tento ajudar. Então, pessoal, e aí você tem agora um software GEF, certo? Que tem toda essa implementação. Ele nada mais é que um programa. E aí o GEF, ele disponibiliza algumas APIs para você poder interagir com ele, certo? Porque você tem, igual um banco de dados. O banco de dados, você sobe o servidor, e aí ele tem algumas funções que você pode interagir com esse servidor, tá? Para você poder criar uma tabela, para você poder criar uma história de procedure, enfim. Então, quando eu mostrei aqui para vocês, essas bibliotecas, admin, debug, miner, tem várias outras. Elas são bibliotecas que o nó disponibiliza para a gente poder interagir com ele. E assim a gente cria nossas aplicações. Então, pessoal, beleza. Então, agora vamos dar para o nosso próximo passo, tá? Tá bom, então até aqui, ó, eu já consegui. Eu subi meu nó está rodando. Eu consegui interagir com o meu nó, com algumas funções, certo? Né? Tem aqui ETH, tem a admin, eu tenho além dela, eu tenho a net, tenho a debug, tenho o personal, tenho a SSH, qual mais? Admin, personal, tenho a DB. Bem, essas são as que vieram na minha cabeça agora. Então, a gente tem várias bibliotecas para a gente conseguir interagir com o meu nó. Só que aqui ainda está muito complexo, né, de eu conseguir trabalhar dessa forma, é muito improdutivo. Então, existem algumas ferramentas que tornam a nossa vida mais fácil para a gente aprender e também para a gente trabalhar com isso. Então, uma ferramenta muito boa para vocês aprenderem é o Ethereum Wallet. Ethereum Wallet. Então, pessoal, vocês vão colocar aqui, ó, Ethereum Wallet. Vocês vão ver aqui para o site da Ethereum. Esse site é bem legal, ele traz uns exemplinhos para vocês desenvolverem. Então, aqui, ó, tem vários exemplos, ó, como criar um token, como criar um crowdfunding, como criar uma DAO. E aí depois tem até um outro site aqui, EtherDeps. Isso. Esse site tem diversas aplicações descentralizadas. Vocês podem procurar aqui, então vamos supor, vou procurar uma aqui, ó. Vamos ver, token. Tem várias aplicações de token, ó. Tem umas que já estão em produção, tem umas que são protótipos, tem umas que são apenas conceituais. E aí vocês podem entrar nela, ó, vamos aqui, ó, Lovecoin.
A Lovecoin, eu posso executar ela. Aqui já até executou, ó, veio até um sitezinho. Vamos ver se tem o GitHub. Eu posso ver o código-fonte dela. Ó, trouxe já até para o código-fonte, ó. Tem até a pastinha aqui, Contracts. Aí tem o código-fonte toda da Lovecoin. Lovecoin, o que será que essa Lovecoin faz, hein? Enfim, pessoal, tem muito material para a gente aprender, né? Então, esse site aqui é bem bacana vocês olharem, tá? Eu vou passar para vocês aqui no chat, mas eu estou gravando essa aula e depois todos vocês vão ter acesso ao vídeo. Então, beleza, pessoal. Então, vamos lá. Eu vou baixar, então, o Ethereum Wallet, né? O Ethereum Wallet, ele é um browser que ele me ajuda a visualizar, a interagir com o meu nó, interagir com o meu Ethereum, tá? Em vez de eu ficar interagindo por aqui, nessa telinha, eu posso interagir através de um browser, através de uma aplicação, tá? Vocês podem, inclusive, criar uma aplicação igual o Ethereum Wallet. Tem uma no meu GitHub, depois vocês podem acessar. Então, vocês vão clicar aqui, ó. No meu computador, eu já tenho o Ethereum Wallet, tá? Eu darei ok. E aí ele vai baixar para minha máquina. Eu vou cancelar, porque eu já tenho ele na minha máquina. Então, aqui eu vou abrir o Wallet, Ethereum Wallet. Aí, agora, mais uma pergunta para vocês. Quando eu abro o Ethereum Wallet, alguém sabe me dizer, ele vai ter que se conectar, porque o Ethereum Wallet é só um cliente, certo? Ele tem que se conectar a um servidor. Alguém sabe me dizer qual que é a rede que ele vai tentar se conectar? Eu tô com uma rede aqui funcionando, ó. Certo? Ó. A minha rede aqui tá funcionando, ó. Vocês acham que ele vai tentar se conectar com a minha rede ou ele vai tentar buscar uma outra rede? Alguém arrisca? Isso aí, Gabriel. Quando eu abro o Ethereum Wallet, ele tenta se conectar, ele tenta não, né? Ele vai se conectar na mainnet. Então, por ele tentar se conectar na mainnet, ele também vai baixar todos os dados para minha máquina. Tá? Então, eu também não quero isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o Ethereum... Eu vou pedir para o Ethereum Wallet, para quando ele abrir, eu vou fazer assim, Ethereum Wallet, eu quero que você abra apontando para a minha rede privada. Não quero que você aponte para a mainnet. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou parar ele aqui. Onde que ele está? Beleza, eu vou parar ele. Certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o Ethereum Wallet apontando ele para a minha rede. Então, eu vou fazer assim, ó. Aqui eu tenho o nosso nó rodando. Eu vou fechar essa telinha aqui, ó, que eu não preciso mais dela. Certo? E aqui eu preciso abrir ele. Para eu abrir meu Ethereum Wallet apontando o meu endereço, eu preciso passar um parâmetro para ele. Alguém sabe qual é esse parâmetro? Então, ó, pessoal, eu preciso passar um parâmetro chamado RPC, tá? Então, como que eu faço? Ó, eu vou lá no meu Ethereum Wallet e venho aqui, ó, mostrar conteúdo do pacote, contents, macOS e executo, arrasto o meu executável para cá, ó. No Windows, é só ir até o ponto .exe, tá? Até o executável. E aqui eu vou passar um parâmetro que é RPC. RPC é o protocolo que eu tenho no meu nó para que as aplicações possam interagir com ele. Então, o que eu tenho aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta mais escura, deixa eu ver. Pessoal, nosso nó, ele tá rodando aqui, ó. Vou até descompartilhar isso aqui para a gente acompanhar. Galera, antes da gente ir para o nosso intervalo, eu queria que isso ficasse bem claro, tá? Então, ó, aqui eu tenho o nosso nó. Nosso nó, ele tá rodando. Tá legal?
para que eu preciso do nó? É nele que está o blockchain, certo? É nele que está meu banco de dados. Então, eu preciso chegar nele. Nosso banco de dados está aqui, ó. Então, eu preciso acessar esse banco de dados, porque eu quero criar aplicações para que registrem informações aqui dentro, certo? Então, eu preciso ter um canal de comunicação com esse meu nó. E o canal de comunicação para esse nó se chama RPC, é um protocolo. É o Remote Procedure Call, tá? Para quem já ouviu falar. RPC. E aí, o que a gente tem? Eu agora tenho um protocolo RPC e agora minhas aplicações podem interagir com o meu nó. Aí agora vai uma pergunta para vocês. O Ethereum Wallet, ele está dentro do nosso blockchain ou ele é uma aplicação que está se comunicando com o nosso blockchain? Com a nossa aplicação GEF? Pergunta. Isso, Gabriel, ele é uma aplicação. Então, boa, isso aí. Boa, Corsino. Então, eu quero criar minha aplicação vai estar aqui, ó, se comunicando com o nosso nó. Certo? Agora, pessoal, tem um outro detalhe importante. Se eu quiser criar uma aplicação descentralizada, totalmente descentralizada, eu posso criar ela aqui dentro do meu nó. Essa aplicação, ela vai rodar aonde, pessoal? Alguém pode me dizer? Né? Vamos aumentar aqui o meu nó. Certo? Aqui é o meu nó. Beleza? E aí eu tenho agora uma camadinha aqui, ó, que guarda as informações dentro do blockchain. Guarda as informações aqui. Qual que é o nome dessa camada aqui, galera? Que interpreta as nossas aplicações. Isso, boa, Felipe. EVM. Então, eu posso criar soluções, aplicações descentralizadas, tá? Que são as DEPs. Por que ela é descentralizada? Porque ela roda dentro do blockchain. Quem interpreta ela é EVM. Tá? Eu não preciso ter uma aplicação lá fora. Porque essa aplicação que está aqui fora, ela vai ter que estar em algum servidor. No caso aqui do Ethereum Wallet, é um HTML, ela roda na nossa máquina. Tá? Então, pode ser, ela é uma aplicação descentralizada também. Agora, eu posso também criar uma aplicação que ela é totalmente descentralizada. Ela roda dentro do próprio blockchain. Então, ela rodaria aqui dentro. Certo? Não, eu não preciso liberar um protocolo RPC, porque ela vai rodar aqui dentro. E agora, alguém sabe me dizer qual que é a linguagem de programação que eu utilizo para criar essas DEPs? Boa, Corsino. A linguagem de programação que a gente utiliza é o Solidity. O Solidity, ele é a linguagem mais utilizada no Ethereum para criar smart contracts, para criar aplicações descentralizadas. Então, eu posso criar uma aplicação que roda dentro do blockchain. Beleza? Então, só antes da gente ir para o nosso intervalo, faltam 4 minutos, vamos agora abrir aqui nosso Ethereum Wallet. Então, pessoal, se eu comentei que eu preciso de um protocolo RPC, o que eu tenho que fazer aqui com o nosso nó? Eu tenho que liberar esse protocolo. Então, eu vou fazer o que aqui, ó? Agora eu vou executar diferente, ó. Eu vou executar, ó, o mesmo comando, só que eu vou falar assim, libera para mim o RPC. E além de liberar o RPC, libera para mim também as APIs. Porque não adianta eu liberar só o canal de comunicação. Eu tenho que liberar também as bibliotecas para que ele possa interagir com o meu nó. É a mesma coisa o seguinte, eu subi um servidor SQL Server e aí eu vou tentar acessar ele. Eu consigo acessar, mas não consigo executar nada. Por quê? Eu não liberei, não dei permissões. Tá? Então o que nós vamos fazer aqui agora é dar as permissões de quais são as APIs que eu posso interagir com o meu nó. Então vamos lá. -- RPC, -- RPC API, ETH, admin, net, personal,
E eu acho que isso aqui já são as suficientes para rodar o nosso Ethereum Wallet. E vou executar. Legal. E aí, ele vai até mostrar uma mensagem para mim aqui, ó. Quando eu habilito o RPC, ele até mostra uma mensagem, ó. HTTP Endpoint Open. Tá vendo? Ó? Ele até mostra a mensagem aqui, ó. Ele abriu um protocolo de comunicação com o meu nó. Beleza? Então, agora eu vou copiar esse endereço e vou colocar aqui, ó, no Ethereum Wallet. Então, eu passei todo o endereço do Ethereum Wallet, traço RPC e aponto qual que é o endereço que ele vai se comunicar. Aqui, galera, é como se eu estivesse passando a nossa string de conexão para a nossa aplicação. Eu tenho a nossa aplicação. Antes, quando eu tentava abrir ela, ela ia no endereço padrão, que é da mainnet, e agora ela vai no endereço que eu estou passando para ela. Acabei de passar aqui. E vou agora executar. E ele até me mostra aqui a mensagem, ó. Private Net, ó. E até me mostrou que ele se conectou numa Private Net. Que é a minha rede privada. E aí ele abriu aqui a nossa aplicação, tá? E ele trouxe a nossa conta, ó. Lembra que a gente acessou o console e viu o saldo dela? É isso aqui, ó. Quando eu dei um ETH get balance, ele executou exatamente isso. Então, se vocês forem olhar o código fonte do Ethereum Wallet, ele vai executar um ETH get balance, tá? E agora, lembra que a gente deu um personal name account para criar uma conta? É isso aqui que ele vai fazer, ó. ADD account. E aqui eu vou colocar a senha da minha conta. Beleza, galera, ele criou uma conta, tá? Quero fazer transação de uma conta para outra. Quero mandar Ether dessa conta para essa outra conta. Eu clico nela, dou um Transfer Ether Tokens. Seleciono aqui a conta de quem eu vou enviar, para quem eu quero enviar. Coloco aqui o quanto que eu quero enviar. Eu vou enviar bastante, né? Vou enviar 100 Ethers, porque eu tenho bastante. E dou um Send. Pessoal, essa conta default, quando a gente criou, ele criou uma conta default com um monte de Ether pra gente. Ela não tem senha, tá bom? Então eu posso executar sem senha, ó. Beleza? E aqui ele está executando, ó. Olha lá, Transfer Between Accounts. Beleza, vamos ver, tá demorando. Pessoal, alguém sabe por que ele tá demorando? Alguém chuta aí? O que eu esqueci de passar aqui como parâmetro? Boa, Felipe. Felipe Corsino, muito bom. Isso aí. Então vamos executar de novo, ó. Vou parar ele. E agora vou executar o mining. E aqui eu vou abrir meu Ethereum Wallet novamente. Vou passar aqui o comando para vocês, tá? Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um arquivo aqui, ó, chamado, ó, Don'tpad/curso, Don'tpad, deixa ele abrir aqui. E aí eu vou colocando tudo lá e aí fica mais fácil para vocês. Curso online. Então, ó, acessem esse endereço aqui, ó.
vai estar tudo lá. Então, eu vou colocar aqui o endereço para baixar o Ethereum Wallet. Para baixar as APIs do GEF. Para baixar o próprio GEF. E aí eu vou colocar também no Mac, como que eu coloco os comandos aqui do Mac, tá? Aí quem quiser tentar, tá tudo aí. Bash Profile. Aí eu escrevi aqui, ó, caminho GEF. E depois vocês dão um source, né? Beleza. ESC. Ok. Enter. Beleza, pessoal. Então agora vamos ver aqui, ó. Nosso Ethereum Wallet, como ele tá. Ó, aí mostrou aqui, ó, 100 Ethers, certo? Vamos tentar mandar de novo? Vou mandar mais 50 para ele. Ó, já funcionou. Então, o que estava faltando era minerar, certo? Se ele não minera, ele não recebe a transação e não valida a transação. A transação fica como pendente. Beleza, pessoal? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Depois do café, vamos tomar um café rapidinho de 3 a 5 minutos. Eu vou mostrar para vocês como a gente vai criar um contrato passo a passo no Solidity, como a gente testa esse contrato no Ethereum Wallet, como a gente testa esse contrato também no Remix, que é uma opção boa para a gente utilizar, e como a gente utiliza o MetaMask e como a gente manda esse contrato para a testnet, beleza? Então, até aqui, tá tudo claro para vocês? Alguém tem alguma dúvida? Beleza, então acho que ninguém tem uma dúvida. Então, eu já volto, tá bom? Vocês podem aproveitar tentar baixar o software que eu coloquei no Launchpad e eu já volto aí em 5 minutos, tá bom? Ó, 20h36, vamos voltar 20h40. Valeu, pessoal. Até já, tchau, tchau. Voltamos. Bem, deu para tomar uma água. Agora vamos lá, pessoal. Agora vamos até as 22h50. Bem, agora nós vamos criar uma aplicaçãozinha, um contrato em Solidity. Tá? No mês passado, como eu comentei com vocês, é uma ação que eu estou realizando toda a primeira semana de cada mês. É um mini curso e trazer alguns temas para vocês. Então, tentar também levar o conteúdo de blockchain de forma online para várias pessoas aí no Brasil. O mês passado eu mostrei um joguinho, como criar um jogo de como se fosse uma loteria, tá? E hoje eu vou mostrar para vocês uma aplicação que eu estou desenvolvendo, inclusive eu vou utilizar ela em produção.
Dia 19 eu vou dar um meetup na FIA, aqui em São Paulo. E é um meetup pago, custa R$30. E a forma da pessoa se inscrever no meetup, ela tem que se inscrever no meetup através de Ether, então ela tem que pagar em criptomoeda, e tudo que a gente receber no contrato, a gente vai enviar para uma ONG, tá? Porque tem toda uma discussão, né, de corrupção, que a gente às vezes perdeu um pouco da confiança em algumas ONGs por algumas escândalos de corrupção. Então, a gente tem uma opção agora que eu crio uma aplicação onde eu coloco lá qual que é a ONG que vai receber, e ela vai receber esse dinheiro em criptomoeda, e depois ela vai manter todo o histórico das transações dela que ela fez com essa criptomoeda, com esse Ether, que é o que eu estou mandando para ela, para esse token. Certo? Então é uma aplicação que eu vi que faz sentido mostrar para vocês hoje, porque ela envolve receber Ether, né? Vocês podem criar uma aplicação, vocês podem receber Ether, e também ela envolve tempo, que depois de um tempo é enviado esse Ether para aquela carteira. Por que eu criei? Que após eu crio o contrato, qual é a ONG que vai receber o contrato, vai receber o Ether, e depois de X tempo, X dias, X horas, ele pode agora sim sacar o que foi recebido de doação para a carteira dele, certo? Pessoal, o que vocês acham do exemplo? Faz sentido para vocês? Se não fizer sentido, é importante falar assim, não faz sentido, porque dá para fazer assim, assim, assado, porque daí a gente consegue ter aqui um bate-papo bem aberto e até todo mundo vai aprendendo junto. Então, se não fizer sentido para alguém, pode falar, fica à vontade. Beleza, até agora ninguém falou que não faz sentido, então vamos continuar. Então vamos lá. Bem, o Solidity, como eu havia dito, é a principal linguagem de programação de smart contracts para Ethereum, tá? A ideia que eu utilizo, que eu gosto de desenvolver nele, é o Visual Code, tá? Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Cancelo. Pronto. Então, pessoal, eu gosto muito de utilizar o Visual Code, tá? E ele tem um plugin muito bacana. O Visual Code, para quem não sabe, é da Microsoft. Vocês podem baixar no site, vocês podem dar uma googada Visual Code Download. Vamos colocar aqui, ó, que eu já coloco o link para vocês. Então aqui, ó, Visual Code. Legal. E aí tem a opção aqui para Windows, para Mac, para Linux, para Mac. E eu já tenho ele aqui instalado. Uma coisa que eu gosto muito dele são a parte de plugins, tá? De extensões. Tem uma extensão aqui muito boa do RAM Blanco, tá? Então já está instalada. Essa extensão do RAM Blanco, ela verifica a sintaxe do código do Solidity, ela tem o autocomplete. Eu consigo também, além do autocomplete, ele me mostra boas práticas, se eu coloquei alguma coisa que não é uma boa prática de segurança, tá? Se eu criei alguma variável e não estou utilizando, ele me mostra também que eu não estou utilizando a variável.